Mais uma vez com a gente, doutora Ana Priscila Sóguia, endocrinologista, e nossa querida nutricionista e chefe, Gabi Esteves. Bem-vindas, meninas. Carol. Tudo bem? Prazer tê-las aqui mais uma vez para a gente falar do assunto pelo seguinte. Quando a gente propõe essa possibilidade de linkar um assunto da área de saúde, né? Com a questão da nutrição, da receita, eu acho que é o ideal sempre, porque é a forma de aprender, principalmente quando a gente fala de doenças que tem controle, mas não tem cura. É mais ou menos isso, né? Se torna prático, Carol. Verdade. Então, assim, às vezes a gente tem muita teoria e a gente fala, o que a gente faz em casa? Muito legal, olha, tem que diminuir isso, aquilo e... Bem, mas o que isso representa na prática? É verdade. E aí a Gabi traz muito isso, né? Olha, vamos pôr em prática aquilo que a gente aprende. E o melhor é que vocês se deram muito bem. Aí, gente, a gente fala a mesma língua, porque eu também me dou muito bem com elas. Vamos lá, vamos começar então do início, porque a gente já falou de diabetes algumas vezes, mas as dúvidas são sempre frequentes. Por quê? Porque exige uma mudança no estilo de vida. Então, doutora, eu vou começar com você. Hoje, o que a gente entende, como é que estamos aí, né, nos diagnósticos, porque sempre quando a gente vai falar desse assunto, infelizmente parece que o número aumenta. Então, acho que, Carol, essa pauta caiu de encontro ontem, né? A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia lançou uma nota oficial falando sobre diabetes e a importância do diagnóstico precoce e preventivo. Perfeito. Então, a gente não faz exames para todas as doenças que a gente tem. Quando que a gente escolhe fazer? Quando é uma doença prevalente, que é um assunto de interesse público, e o diabetes é. Quando ela é assintomática na sua fase inicial, então, ou seja, a pessoa é doente e ela nem sabe que é. Eita. E que, na verdade, ela pode causar complicações. E o tratamento precoce evita essas complicações. Ou seja, diabetes é uma dessas doenças. E quais são esses exames que a gente, né, fala que para eu poder fazer o diagnóstico precoce, para eu poder ter esse tratamento, até uma reversão, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, a Gabi vai falar sobre isso. Glicemia de jejum, Tá. hemoglobina glicada e o teste de tolerância à glicose, que é aquela curva glicêmica. Cada vez mais, ou cada vez menos, a gente não faz a curva glicêmica. A gente acaba utilizando, porque assim, em termos de custo, é muito mais cômodo para o paciente ir colher apenas um exame, que é a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada. Tá, que são Então, exames mais desconfortáveis. Na verdade, é um exame de sangue. A curva glicêmica... A curva glicêmica ela é porque chatinha. eu tenho que tomar uma quantidade grande, às vezes eu fico nauseada, são 2 horas de laboratório, então tem que ficar com o scalp, então é um pouco menos prático. Tá. Para as pessoas. Então, a gente acaba fazendo muito mais a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada. Eu vou colocar já um primeiro quadro na tela, então, para a gente ter uma ideia dos números, quando a gente fala do resultado, então, desses Legal. exames, para vocês fecharem aí diagnósticos. E aí já te peço também, doutora, para você colocar alguns sintomas que em determinado momento, já dependendo se esse paciente já está aí com diabetes ou pré-diabético, mas que já manifesta, né, alguns sintomas, você já pode contar pra gente. Então, Combinado. na tela o primeiro Vamos quadrinho pra gente ter uma ideia dos valores. Então, o que a gente tem aqui, né? Então, pessoas, né, com a glicemia normal, ela vai ter uma glicemia menor ou igual a 5,6. E geralmente em torno de 5. 5,2, 5,4. Uma glicemia de jejum, que é a segunda fileira. Tá. Abaixo de 99 ou 99. E na curva glicêmica tem que ser abaixo de 139 com 2 horas depois de ter usado aquela sobrecarga de glicose. Tá. O que é o pré-diabetes? E por que isso é tão importante fazer o diagnóstico? Primeiro, porque grande parte desses pacientes vão evoluir para diabetes, porque esses pacientes podem ter complicações futuras. E aí os níveis que a gente utiliza são uma hemoglobina glicada de 5,7 a 6,4, Tá. uma glicemia de jejum entre 100 e 125 e uma curva glicêmica nas 2 horas de 140 e 199. Em relação ao que você me perguntou dos sintomas, esse é o problema, Carol, essas pessoas são assintomáticas. Nesse momento do pré-diabetes, elas não sentem nada, nem sede, nem vontade de, né, ter uma micção aumentada, vou mais ao banheiro, urina espumosa. Não. Não. Porque a glicemia tem um valor muito pouco elevado, que não é suficiente para causar sintomas, mas que a longo prazo, na verdade, é suficiente para causar aquelas complicações cardiovasculares como infarto e AVC, complicações de retina, de olho, de rim, de nervos. Então, antigamente, a gente, né, até a gente começou falando um pouquinho sobre isso antes, que a diabetes, a gente só usava o diagnóstico quando a glicemia era acima de 140.
Tá. Aí a gente falou, nossa, peraí, 140 tá muito alto. Vamos abaixar para 126, porque tem um monte de gente entre 126 e 140 que tem complicação. Tá. Então a gente tem que tratar essas pessoas que estão entre 126 e 140. E mais recentemente a gente deu um novo nome, que é o pré-diabetes. Ou seja, entre 100 e 126, eu também tenho risco e eu também preciso tomar algumas ações corretivas. Perfeito. Então, de qualquer forma, são exames até de rotina, fazem parte do check-up, quando a gente está pensando aí, né, enfim, anualmente, que as pessoas vão ao médico e fazem um check-up total. Exatamente. Esses exames são os exames de rotina que devem ser pedidos. Mas aí, toco a bola então para a nossa nutricionista e chefe, que daqui a pouquinho vem com uma receita que vocês não fazem ideia, que vai ao encontro do nosso assunto, é claro, mas eu vou deixar surpresa, que vocês vão ficar com água na boca, que já tem um pedaço comprometido para todo mundo aqui no estúdio, né, Gabi? Vamos lá. Pensando, então, na questão da especialidade do nutricionista. A partir do momento que você recebe um paciente que tem números, então, que se encaixam aí nesses padrões, que estão localizados ou já com diabetes ou pré-diabéticos, não adianta. É o momento do nutricionista intervir, porque aí sim a gente consegue um tratamento. E principalmente, Carol, um paciente pré-diabético, se ele tiver um manejo nutricional individualizado e bem feito, esse paciente não evolui para o diabetes. Isso é uma coisa que eu acho que é fantástica, né? E até uma coisa sempre que eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho dos níveis de insulina, que é um exame pouco realizado, pouco feito, e que na minha prática de consultório, eu até quero a sua opinião disso, né? Eu tenho visto, assim, pacientes que não têm hemoglobina glicada muito alterada, não têm a glicemia em jejum muito alterada, mas a insulina muito alterada, né? Então, eu acho que principalmente para esses pacientes, são aqueles pacientes que têm dificuldade em emagrecer, que por mais que consumam poucas calorias diárias, não conseguem perder peso, mas principalmente, Carol, aqueles pacientes que chegam para mim e falam assim, olha, Gabi, no meio da tarde eu como uma barrinha de cereal, no meio do café da manhã eu como uma banana, meu café da manhã é uma fatia de pão integral com mamão e leite, mesmo assim. Então, Entendi. Quer dizer, a gente fazendo essa análise, você já dá uma luzinha de que essa insulina deve estar alta. Tá. E daí, quando a gente encaminha para o endócrino e averigua isso melhor, vê que realmente essa dieta está mais pesada em carboidrato e carboidratos que fazem essa insulina subir muito rapidamente e que possivelmente se tornarão diabéticos se não mudarem a dieta. Complementando o que a Gabi falou, o que eu acho que é muito importante, né? Que essa insulina, embora ela não entre como diagnóstico de diabetes, dentro do check-up, com certeza para todos os pacientes. Tá. Por quê? Porque eu vou diagnosticar o que vem antes do pré-diabetes, que é a resistência insulínica. Então, justamente, quando eu tenho um paciente que ele é pré-diabético, ele não vai evoluir para diabetes tipo 1, ele vai evoluir para diabetes tipo 2, que é aquele diabetes que está associado com síndrome metabólica, com gordura abdominal. E esses pacientes, antes de começarem a alterar a glicemia, que é o pré-diabetes, ele vai ter uma resistência insulínica. Entendi. O primeiro passo, assim, o primeiro diagnóstico já é uma resistência insulínica. Assim, o primeiro passo é uma pessoa ter uma predisposição genética, mas ganha peso. Entendi. Ter uma gordura abdominal. Quando ela tem essa predisposição e ganha gordura abdominal, ela vai para o primeiro passo, que é a resistência insulínica. Aí depois ela vai para o pré-diabetes e depois ela vai para o diabetes. Então, fazer o diagnóstico na resistência insulínica é mais lindo ainda, porque eu consigo antecipar ainda mais essas alterações e tentar reverter o quadro. E aí, quando a gente pensa nisso, quero ouvir as duas, então, a gente tem uma mesa com algumas propostas, a gente vai falar de índice glicêmico, que eu acho que é sempre uma dúvida e algo importante, então queria que vocês explicassem para o público entender exatamente por que a gente precisa se preocupar com o índice glicêmico dos alimentos e qual é a melhor estratégia, então, quando já temos uma resistência insulínica ou até um pré-diabetes. Perfeito. Vamos lá. A gente já vai começar a falar. Vocês que sabem, né? Pode falar, doutor. Pode falar você, começa. Que susto, né? Olha, Carol, num geralzão, assim, né, que a gente vai falar aqui para muitas pessoas, eu acho que, assim, tem muita informação boa na internet, muitas páginas aí interessantes em Instagram e tudo mais, que pode dar uma pincelada. E vocês acham a tabela do índice glicêmico e de carga glicêmica de inúmeros alimentos na internet de forma segura, tá? Aqui a gente vai falar uma coisa mais geralzão. A gente tem que se preocupar com o índice glicêmico, sim, tá?
tá? Então, tudo que é carboidrato de rápida absorção que a gente já conhece. Então, o pão branco, o pão francês, bolos, alimentos que tenham açúcar, arroz branco, macarrão, todos esses alimentos que são refinados, como a gente diz, são alimentos que a gente tem que tomar cuidado porque a absorção deles é muito rápida, porque eles têm uma quantidade de carboidrato livre, vamos dizer assim, Tá. muito fácil de ter essa absorção. E algumas frutas também, né? Porque quando a gente fala das frutas, eu acho importante também lembrar que eu acho que ninguém tem que ter medo de fruta, que a fruta é a coisa mais deliciosa e linda, natureza, né? Fonte mesmo da natureza, mas para algumas pessoas pode sim ser algo que atrapalha o tratamento. O que eu acho, na verdade, assim, a primeira coisa, a partir do momento que a gente contou a historinha da evolução, são pessoas que têm uma predisposição. Tá. Então, nada mais importante do que ela conhecer sobre os alimentos. Porque, Certo. por exemplo, se eu tenho uma doença pulmonar e eu tenho falta de ar, provavelmente o que eu como vai interferir muito pouco nisso. Na glicemia e no diabetes, a alimentação interfere totalmente. Certo. Então, para essas pessoas, o conhecimento sobre os alimentos, a composição, como eles funcionam, como eles são absorvidos, é muito importante. Sobre as frutas, Carol, qual que é a minha opinião? Todas são ótimas. O que a pessoa precisa ter é equilíbrio. Certo. Então, por Quantidades. exemplo, às vezes eu trato alguns pacientes com excesso de peso no consultório que só comem frutas, mas eles comem 20 frutas por dia. Então, não tem fruta ruim ou fruta boa, mesmo com índice glicêmico mais alto, e a gente vai daqui a pouco falar, eu vou até pedir para colocar o gráfico, para a pessoa colocar poder na tela. entender o que é o índice glicêmico. De vez em quando, Não tem problema. não tem problema. Se eu misturar com uma fibra, eu diminuo esse índice, que é o que a Gabi vai explicar pra gente. Tá. Então, assim, para o público poder entender um pouquinho. O que é a carga glicêmica? É a quantidade de carboidrato que aquele alimento tem. Certo. Mas a velocidade com que ele vai ser absorvido vai depender do índice. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma curva vermelha. Esse tipo de alimento, ele tem um índice glicêmico alto, ou seja, eu faço um pico glicêmico, Tá. porque ele é absorvido muito rápido. E aí não dá tempo do pâncreas produzir a quantidade de insulina na mesma velocidade e a minha glicemia acaba ficando alta durante um determinado tempo, Certo. até normalizar. A curva amarela, ela representa um alimento que às vezes tem a mesma quantidade de carboidrato, mas ele é absorvido de uma maneira mais lenta. Então, ele não faz esse pico, meu pâncreas consegue acompanhar na mesma velocidade de absorção a produção de insulina, mantendo os níveis de glicemia adequados, mesmo com a mesma quantidade de carboidrato. Tá. Então é muito importante, né? Puxa, Pri, tenho que ficar sabendo cada detalhezinho, né? Que foi até o que a Gabi falou. Olha, o que é importante o paciente? O que é esse geralzão que a Gabi falou? Eu preciso entender o que é carga, o que é a quantidade de carboidrato, o que é o índice. E dentro, né, ou com um acompanhamento com uma nutricionista, ou mesmo, né, na hora que você for olhar o seu prato, tentar entender e falar, olha, puxa, esse índice aqui está muito alto. O que eu consigo colocar no meu prato para diminuir, para eu não fazer um pico de glicemia? Perfeito. Ou, por exemplo, aqui tem muito carboidrato. E a doutora Ana e a Gabi falaram que está relacionado com inflamação, gordura abdominal. Puxa, aqui eu vou ganhar peso, vai piorar os meus níveis de glicemia, vai piorar a minha resistência. Então, acho que eu vou diminuir um pouco o carboidrato. Então, ele começar a ter esse bom senso e conhecimento para ele também poder cuidar da saúde dele. Então, na verdade, o grande problema, o que é perigoso, é ter essa insulina circulando na corrente sanguínea? Então, são duas coisas, Carol. Então, quem vai causar as complicações de coração, olhos, nervos, infarto, é a glicemia. Então, Tá. a glicose alta, ela é tóxica para todos os nossos órgãos e células. Perfeito. Então, a gente tem que controlar. Só que a insulina alta, o que antes a gente achava que isso não era um problema, hoje também é. Então, hoje a gente tem vários estudos mostrando que essa insulina alta, que faz parte de um componente inflamatório alto, pode levar a aumento de risco de inflamação, Tá. aumento de proliferação celular, aumentando o risco de neoplasias e tumores. Então, ou seja, pacientes que têm insulina mais alta vão ter um risco aumentado, muitas vezes, de ter alguns tipos de tumores, como câncer de mama, como câncer de próstata, câncer de intestino, relacionado ao papel proliferativo desse hormônio, porque ele causa uma proliferação celular. Nossa. E mais recentemente, doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, como Parkinson. Tem até alguns estudos que falam que, na verdade, o Alzheimer, o Parkinson, é o diabetes do cérebro. Porque tem esse mesmo componente de ação, não é que é só isso, por favor. Claro, entendi. Mas que a insulina, ela contribui para aumentar esse risco, ela contribui. Então, os dois são ruins. Glicemia e insulina elevadas. Insulina elevadas. Vamos lá. Gabi, vamos falar um pouquinho dos alimentos que estão aqui? Vamos lá? Vamos. Carol, como eu te disse, a gente não vai falar muito específico de cada um para ensinar como a pessoa aí de casa que não tem a possibilidade de passar em consultório para entender e fazer uma boa dieta, tá? Então, Carol, a primeira coisa que eu tenho para dizer é o seguinte: a pessoa precisa conhecer
quais são os carboidratos. Tá. Tem paciente que não tem noção o que é carboidrato. Verdade. Então, isso vocês vão ter que estudar para conseguir controlar quantos vão ter no seu prato, quais que você vai combinar. Tá. Para uma pessoa com insulina alta, pré-diabética, que já tem aí uma glicose um pouco mais elevada, qual é a minha recomendação? Coloque um carboidrato no seu prato. Então, se tem farofa, arroz e batata, escolhe qual você gosta mais e é esse que você vai comer. Tá. E dá para comer sozinho, que nem eu falei, a banana sozinha no meio da tarde? Não. Vai tá? alterar essa Porque glicemia. senão a absorção é muito rápida e vai dar todos esses probleminhas que a doutora Pri falou. Então, qual é a dica, Carol? Sempre que for comer qualquer carboidrato, inclua na mesma refeição fibras. Tá. Então, verduras, legumes, aveia, farelo de aveia, porque essa fibra vai fazer a absorção desse carboidrato ser mais lenta, fora que vai dar mais saciedade, tá? Outra coisa, Carol, sempre a gente colocar proteína. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma tapioca, só ela feita, até se colocar uma semente de chia, não resolve para essa questão de absorção. Tá. Quando a gente coloca ovos, por exemplo, né? Vai fazer com que essa absorção seja mais lenta, vai te dar mais saciedade. A proteína, então, aliada ao carboidrato, a soma bacana. E gordura, tá? Sempre assim, por exemplo, vou comer uma salada de frutas com castanha de caju picada. Perfeito. Bom, hein? E se a gente Além de puder, gostoso. se nós pudermos, Carol, juntar tudo isso numa refeição, fica perfeito, né? Tá. Então, por exemplo, vamos fazer uma crepioca com espinafre na massa, colocar um queijinho curado no meio e, sei lá, pôr um azeitinho. Pronto. Ela é um cardápio ambulante. Ai, que delícia esse queijinho. Quem gosta de Aí, comer sabe fazer. Já virou um café da manhã delícia para a família, né? Eu vou pegar a perguntinha do público daqui a pouquinho, mas eu acho importante a gente introduzir neste momento a questão da atividade física. Legal. Porque a gente vai chegar, claro, no momento do tratamento e do controle, então, para esses pacientes que vocês já entenderam que a alimentação é um deles. Onde que entra a atividade física nessa história? Perfeito. Então, assim, a atividade física ela vai conseguir diminuir aquela resistência insulínica, que a gente falou que é o começo desse pré-diabetes. Então, eu libero vários hormônios que diminuem o componente inflamatório, que diminuem o nível de insulina. Eu vou ter um consumo do carboidrato que eu como. Então, ou seja, eu comi carboidrato, estoquei carboidrato. A hora que eu faço atividade física, eu aumento o meu gasto energético e eu acabo diminuindo os valores de glicemia, os valores do meu estoque, ou seja, fazendo que isso não seja sobrecarregado. Porque qual que é o problema também? Olha que o ciclo vicioso. Eu comi muito carboidrato. Aí eu estoquei carboidrato, não tem mais onde estocar, vira gordura. Aí a gordura causa inflamação, piora a resistência. Aí eu fico com piora do pré-diabetes, evoluindo para diabetes. Então, ele vai ajudar na perda de peso, a diminuir resistência, a eu transformar os meus hábitos e condicionar a minha vida em algo mais saudável. E falando que a Gabi trouxe, né, Carol, a dieta do brasileiro, que você falou, né, a farofa, o arroz, a batata, é muito rica em carboidrato. Então, essa diversificação para diminuir o índice glicêmico é linda. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Transformar a nossa cozinha numa experiência mágica, né? Colocar o ratatouille, vou colocar isso. Por quê? Porque além de ser mais gostoso, também se torna mais saudável. E hoje, quando a gente fala dessa questão, até quando a gente fala dos carboidratos, muita gente escreve, até me escrevem pessoalmente, que, claro, o custo deste carboidrato, então, ele está disponível de uma forma mais barata. Isso também é algo que a gente tem que falar aqui, né? Nós estamos falando, aqui nós estamos no Brasil, isso aqui um monte de gente pelo mundo nos assiste pelo YouTube, mas nós estamos no Brasil e a nossa realidade de fato é essa. O que é dificílimo, né? Quando a gente pensa numa família e o gasto que vai ter com a alimentação. Porém, logo pensamos numa alternativa, que a feira e os legumes também estão ali com o valor hoje, mas claro que sazonalmente, né? Não vamos também, não levem ao pé da letra exatamente, mas assim, vamos entender o contexto. E também podem estar ali na mesa, certo? Devem, né, Carol? Eu acho que a grande distorção alimentar que as pessoas têm é o seguinte, se eu for fazer um low carb, se eu for reduzir carboidrato, eu preciso aumentar a proteína e a carne está muito cara, por exemplo. Não, aumentem verduras e legumes.
comam a maior variedade que vocês puderem. Sabe quando você vai na feira, no fim da feira, que tem aqueles saquinhos mais baratos? Pega tudo aquilo, põe tudo numa assadeira, alecrinha, pronto, come um montão. Vai ser barato, vai ser saudável e você não vai cair nesse problema nem de excesso de carboidrato e nem de gastar muito dinheiro na alimentação. Eu acho que vale esse raciocínio, pensar nessa conta mesmo, porque, enfim, a gente tem que também... Até para ser contínua essa mudança. Sem dúvida, para você conseguir sustentar. A longo prazo. A longo prazo.